você que é founder, dono de empresa ou líder de operações comerciais que faturam mais de 10 milhões no ano, esse podcast é para ajudar a sua empresa a estruturar as operações comerciais, a terem maiores ganhos, escalabilidade e resultados em vendas. Hoje vamos falar sobre IA em operações inbound e outbound. Mas antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal da Exchange para obter mais conteúdos exclusivos em primeira mão. Com nossa entrevistada de hoje, falaremos sobre como a IA vai impactar operações inbound e outbound, quais os resultados esperar com o uso de IA, para que tipos de empresa e qual o melhor momento que a IA é indicada, como as empresas podem se preparar para investir em IA e qual é o passo a passo para implementar uma IA dentro do seu negócio. Eu sou Adalberto Lopes, host do podcast Clube da Venda Exchange. Atuo na área comercial SaaS B2B há quase 10 anos, com uma carreira muito linear, passando desde SDR, pré-vendas, até gestão de times comerciais. Para quem ainda não conhece a Exchange é uma aceleradora de vendas. E enquanto aceleradora de vendas, a missão da Exchange é acelerar profissionais e operações comerciais. Lívia, seja muito bem-vinda ao podcast Clube da Venda Exchange. E para quem ainda não te conhece, gostaria que tu se apresentasse, contasse um pouquinho da tua jornada, até tu se tornar toda a jornada em vendas, na tua trajetória, até se tornar CRO. Legal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz. Adoro falar sobre vendas, adoro falar sobre liderança. E agora que a gente está nesse mundo de IA aplicada a vendas, a marketing, a negócios, vai ser bem legal bater esse papo com vocês. Eu sou CRO da Driva, tá? A Driva é uma empresa de inteligência de mercado que ajuda as empresas a venderem mais e melhor. A gente tem uma plataforma completa que ajuda as empresas desde a parte de geração de leads até a parte de engajamento do lead. A gente fez um recém-lançamento aí dos nossos agentes SDR, tudo com inteligência artificial, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Mas falando sobre mim, eu tenho 17 anos de experiência na área, quase 18. Comecei super cedo e já comecei na área comercial, né? Então, eu sou muito apaixonada pela área de marketing, de vendas, de relacionamento com clientes. E eu tenho uma grande missão, né? Que é justamente, além de apenas bater metas, é de construir processos escaláveis, posicionamento de marca e ajudar na parte mais importante, que é o desenvolvimento de pessoas. Eu acredito muito que assim, o crescimento real e sustentável das empresas, ela vem de uma liderança que tem propósito e foco nas pessoas. Com certeza. Eu comecei minha carreira como operadora de telemarketing, eu ia até lembrar o nome aqui, né, que naquela época, quase Sim. 18 anos atrás, a gente era operador de telemarketing e fazia vendas, né? Hoje os nomes eles foram evoluindo, então consultor de vendas, executivo de vendas, mas eu comecei a minha carreira vendendo. Sim. Então, de toda a minha trajetória, eu tive esse início como vendedora. Nos 6 primeiros meses de operação, eu batia todas as metas, era sempre metas que eram metas superadas. Teve um processo seletivo interno na empresa e aí eu fui participar. Eu tinha muito desejo de me tornar líder. Eu tive uma líder que me inspirou muito para que eu seguisse essa carreira. E é muito bom a gente ter bons líderes, né, que inspiram a gente a realmente querer fazer aquilo que ele faz. E eu tive essa chance logo no início da minha carreira de ter uma líder que foi incrível para mim e que super me incentivou. E eu participei do processo seletivo interno, na época era para monitoria da qualidade, era o primeiro passo da liderança, onde a gente ficava ali ouvindo as ligações do time para poder dar feedback de melhoria, dizer também o que estava bom. Então, o que a IA faz hoje, eu fazia aquilo quase 18 anos atrás, de forma bem manual, né? Então, ouvindo ligação por ligação, meu dia a dia era só sobre isso, para que depois eu pudesse dar treinamento para as pessoas para falar onde é que elas poderiam melhorar e isso, consequentemente, ter mais resultados, né? Que as empresas que eu trabalhei, o foco sempre foi como que a gente pode entregar mais resultados. E a partir dali eu me apaixonei pela área de liderança, sabia que era aquilo que eu queria fazer, então eu tive minha primeira equipe, meu primeiro time com 19 anos, foi muito cedo, mas foi onde eu realmente me encontrei, porque eu amo a área de vendas, eu amo a área de relacionamento com o cliente e desenvolver pessoas sempre foi meu foco e está muito na minha veia. Então, quase 18 anos fazendo isso, né? E aí eu passei por todo o pipeline de liderança, né? Eu comecei na monitoria, depois eu fui para a supervisão.
Da supervisão fui para uma coordenação, de uma coordenação fui para uma gerência, da gerência eu me tornei head de uma empresa, para depois chegar num cargo de diretoria e aí um cargo de C-level. Então não foi uma jornada rápida, né, que eu vejo hoje muita gente perguntando, Lívia, mas como é que eu hoje, eu sou vendedor, eu quero ser líder amanhã? Né? Tem uma jornada, eu passei por essa jornada e assim, foi muito importante para que eu pudesse conhecer exatamente passo a passo do que é uma liderança mais operacional, do que é uma liderança mais tática e uma liderança de fato estratégica, né, que é o que faz a diferença para os negócios. De forma resumida, esse foi o passo a passo aí da minha carreira. Que legal, que jornada incrível, Olivia. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da tua trajetória aqui com a gente. E aí já para a gente começar, inclusive, aqui já o nosso conteúdo aqui, já falando sobre IA, sobre automação. E hoje a gente está no mundo realmente, como tu comentou, né? Lá atrás tu fazia esse processo de forma manual, hoje a gente tem IA e as automações apoiando muito, né, nas rotinas. Mas eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho o quanto disso tu realmente acredita que isso ajuda o líder comercial na prática. Legal. Eu acho que vai muito além do hype, né? IA é um boom, todo mundo fala sobre isso agora, todo mundo quer saber como aplicar, todo mundo tem o desejo de se tornar mais produtivo, e nas empresas o desejo é de realmente se tornarem mais lucrativas a partir de IA. E aí, muito além do hype, né, como eu falei, eu acho que sim, a IA e as automações têm muito potencial e tem potencial real de transformar o trabalho do líder comercial. Mas desde que esse trabalho seja aplicado com clareza de objetivo. Eu preciso saber o que é que eu quero resolver com as automações e com as IAs, para que de fato eu comece a partir desse meu propósito, né, desse meu objetivo. Tem dados, inclusive, da McKinsey, que mostram que a IA, quando utilizada de forma estratégica, ela pode aumentar em até 15% a produtividade do time de vendas e melhorar em até 25% a tua taxa de conversão. Então, esses dados são dados reais e realmente isso acontece quando você sabe o objetivo do porquê que eu quero usar. E aí, para o líder comercial, eu sempre digo que assim, o líder não consegue estar em tudo, presente em todas as calls, em todas as reuniões com o cliente. E a IA ela pode ser um multiplicador da liderança. Porque a IA hoje ela transcreve as reuniões, ela grava as reuniões, ela traz insight de como é que foi aquela reunião, até insight de presença, né, do vídeo, em percentual, quanto foi o percentual de engajamento daquela pessoa dentro do vídeo. Então, se você pega tudo aquilo, você tem uma equipe que tem 10 pessoas e você vai começar a entender se o cliente está engajado, se não está, quais foram as principais objeções que foram trazidas dentro daquela call, porque com a transcrição você consegue ter um mapeamento geral de como é que foi isso. Você começa a realmente ter uma multiplicação na tua tarefa. Então, Legal. eu acho que isso é um poder muito grande que a IA traz, que as automações trazem, para que o líder tenha, inclusive, insights de desenvolvimento do time. Onde é que eu digo que aqui tem algo que a gente precisa olhar com mais calma? Quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de PDI, de feedback, isso tem que ser muito individual. Porque eu digo que a boa liderança, o principal ponto é a empatia que você tem com o teu time. Isso a IA não vai fazer por você. Então é Sim. importante que você pegue sim o resumo de tudo que aconteceu, mas que você continue estando presente dentro das reuniões com o cliente, no acompanhamento do time, porque se você simplesmente faz um PDI ou um feedback genérico, o teu vendedor vai sentir. E como é que ele vai ter credibilidade na liderança se ele sentir que aquele está sendo muito genérico e que ele pegou um resumo lá da transcrição e pediu, olha aqui, monte um feedback para eu dar para esse vendedor. Vai vir o que a IA achar que tem que vir, né? Não o Com que certeza. você, como líder, identificou. Então, eu acho que tem sim um poder, tem um potencial gigante, e eu já vejo isso acontecendo, para que você consiga fazer com que a IA seja teu apoio, já que você não consegue se multiplicar e está dentro de várias reuniões ao mesmo tempo. Que legal, que legal. Muito bem respondido. Faz total sentido todos os pontos que tu trouxe, Lívia. E agora a gente falando de questão de estrutura mesmo, né? Empresas, tipos de empresa, o estágio também e maturidade da empresa que tu acredita que a IA ela é mais indicada. Eu acredito que a IA ela pode estar em todos os tamanhos, né? Não tem Uhum, uma empresa ideal que a IA vai ser pouco produtiva, médio produtiva ou muito produtiva. Eu uhum, acho que depende muito da força de investimento, do apetite que aquela empresa tem para implementar a IA. E principalmente como eu falei no começo, qual é a dor que eu vou resolver com a IA? sim. O que é que eu quero? Qual é o propósito que eu tenho?
e de tamanho, eu acho que de empresas e startups de fase de tração, que precisam ganhar eficiência e crescer rápido, eu acho que é super importante já começar a ver como é que a IA consegue ser aplicada. Em empresas muito grandes, eu estava lendo alguns casos, a Microsoft teve um ganho de mais de 500 milhões em produtividade com o uso de IA. Então é Nossa, gigantesco, né, o potencial. imagino. Então, acho que para as pequenas, para as médias, para as grandes, você sabendo os porquês. Mas Uhum. se as pequenas já começarem com IA, já começam à frente da concorrência, por exemplo, que está tentando e entendendo como é que vai ser aí o uso. Então, eu acho que o melhor momento é quando a empresa já tem um processo minimamente definido, tem dados históricos, mesmo que poucos, né? Mas Uhum. é importante você ter dados para você saber o que você vai pedir para a IA. E eu acho que todo mundo pode aproveitar desse grande potencial que vem por aí, da pequena até a gigantesca, todo mundo tem potencial. Boa, legal, legal. Faz sentido, sim. Estruturas, né? Essas estruturas, né? Momentos de diferentes tem a questão do aproveitamento, né? A forma que cada uma vai aproveitar, né? Tu comentou o caso da Microsoft, nossa, que ganho absurdo, né? Também imagina o tamanho da operação, né? Se a gente se imaginando o tamanho da Exato. operação e a estrutura, ela, quando ela é mais enxuta, ela tem ganhos diferentes. Inclusive do próximo tempo, do próximo tema aqui, a próxima pergunta é sobre as condições mínimas, né? Que tu acredita que realmente uma operação comercial ela vai ter ganhos ali, ela vai começar, aí ela vai começar a gerar valor. Quais tu acredita que são as condições mínimas para ela gerar valor ali na operação comercial? Excelente pergunta, viu, Adalberto? Acho Uhum, que assim, essa é a base que a gente precisa entender como que a gente vai implantar de forma mais assertiva. legal. Implementar IA sem uma base sólida é como você construir um arranha-céu e um pântano, né? Então, assim, quais são as condições mínimas que eu preciso, falando agora de empresas? Dados limpos e dados estruturados, né? Então, sem dados, a IA fica meio cega, sem saber realmente aquilo que você precisa. Objetivos claros. Então, a IA ela precisa de perguntas certas para gerar respostas úteis. Não adianta eu achar que eu vou colocar qualquer coisa e vai sair um dado incrível, um insight incrível que eu posso aplicar amanhã e vai trazer resultado. Então, eu acho que assim, você precisa saber o que você quer. O objetivo ele tem que ser claro. E a cultura de adoção. É muito Uhum, importante que o time esteja disposto a aprender e a aplicar novas tecnologias. Uma das barreiras de entrada das IAs é justamente quando o time não adota. E eu uhum. acho que de todas as plataformas, não só de IA, das maiores das plataformas de tecnologia que não conseguem escalar suas operações, não conseguem vender mais, é porque o líder coloca a tecnologia para dentro e o time coloca para fora. Então, se você não engajar o time, se você não tiver o time disposto a realmente a cultura do aprendizado e de vamos fazer isso dar certo, eu acho que a IA ela não consegue ter o objetivo de forma mais assertiva, trazendo resultados expressivos para as empresas. Boa, legal. Excelente, muito bem respondido. Obrigado, Olivia. Inclusive sobre esse ponto, né, sobre a questão das lideranças, o momento de escolha, né, aonde tu acredita que, com a tua experiência, tu vê as lideranças mais se confundindo? Na definição de problema, na implementação ou em outro ponto, na escolha de ferramenta, né, falando de escolha, seleção de ferramenta que eu vou colocar na minha operação, qual tu acha que é o momento assim que tu vê a turma mais se confundindo para poder fazer essa definição? Legal. Eu acho que assim, as pessoas tropeçam em pontos que são mais previsíveis. Eu não sei qual é o problema que eu vou resolver, eu já quero aquela ferramenta. Então, o erro mais comum é eu me apaixonar pela ferramenta antes de me apaixonar pelo problema. Se isso acontecer, eu vou ter muito mais dificuldade e vai ser muito mais difícil de eu conseguir implementar, né? Então, Uhum, defina o problema, a maioria quer implementar IA porque está na moda, né? Então, assim, eu quero, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. legal. Mas sem clareza sobre qual problema ele vai resolver. E aí, como você falou muito bem, na escolha da ferramenta, né? Eles escolhem pelo nome mais famoso e não pela aderência à dor. Então, todo mundo usando o XYZ, vou usar também porque eu quero isso aqui na minha operação. Mas será que ele está aderente à tua dor? Será que ele vai resolver o teu problema? Porque a resposta pode ser não, né? E Uhum, na implantação, né? Falta de governança, iniciativas que morrem na primeira dificuldade. Se eu começo de forma muito grande, de muito abrangente, eu não consigo executar no dia a dia, aquilo vira um problema, porque a equipe fica frustrada e a equipe frustrada não vai engajar e não vai querer que correto. as coisas deem certo, né? E as métricas de sucesso também, né? Acho que você precisa saber o que é sucesso para você.
É legal você fazer bench, é legal você entender como é que as pessoas, as empresas estão utilizando, mas você precisa saber o que é sucesso para mim, o que é sucesso para minha operação, o que é sucesso para minha equipe e o que é sucesso para minha empresa. Se você sabe o que é, você com certeza vai implementar a melhor IA. Se Cara, você não sabia, por exemplo, qual era a tua taxa de conversão antes da IA, como que você vai saber se ela melhorou depois de você implementar algo? sensacional. É verdade. Mas é comum, né? As pessoas confundem Com certeza. tecnologia com estratégia e a ferramenta ela não é estratégia, tá? Ela executa a estratégia. Com certeza. Com certeza, assim, faz total sentido o que tu está trazendo, porque eu sempre costumo dizer que a definição de problema ela é muito importante, entender aonde está o problema, porque aí tu tem o ponto A, né, Lívia? E aí quando tu Sim, tem o ponto A, sim. fica muito claro qual que, né, não tão claro assim às vezes, mas tu já tem, fica mais fácil para tu identificar como eu faço, né? Como eu tenho um ponto A e o que, que eu faço para chegar no ponto B. E o ponto B é Isso. essa questão das métricas, né? Qual que é o critério de sucesso que eu pretendo ter, pretendo chegar com a implementação de uma ferramenta de uma IA. Muito legal. Exato, mas você sabe qual é o ponto de partida, certo? É Você exatamente isso. sabe o teu ticket médio, sabe seu ciclo médio de venda, você sabe a sua taxa de conversão, você sabe até as impressões que o teu site gerou para que você possa traçar ações para melhorar as impressões. Mas se você não sabe os teus dados, sugiro que antes da implementação da IA você faça a tarefa de casa, faça tudo isso ser um dado real e assertivo para que ele possa ser um dado que melhora com apoio de IA também. Com certeza. É isso aí. E, inclusive, tu comentou um ponto que é uma pergunta que eu quero te fazer sobre a questão de tendência, né? A gente vê, como tu disse, né? Tá em alta, né? A gente vê, né? As IAs, né? Tendência cada dia, inclusive, surgindo novas. E a gente vê que a questão da adoção de estratégia, né? Ela, muitas vezes ela está atrelada à tendência do que propriamente um problema que eu quero resolver, identificar quais são as métricas que eu quero mapear, sair do ponto A para o ponto B. E eu queria entender do teu ponto de vista quais são os riscos que você vê na decisão sem critério. É fazer essa decisão mesmo sem critério por questão de tendência, por questão de hype, né? Sim. A gente quando fala de IA gera até uma ansiedade, né? Porque a gente Uhum. viveu, eu pelo menos assim, eu sou da década de 80, quase 90. Eu vivi toda essa parte Legal. de transformação. A gente era Sim. analógico, depois a gente foi se tornar tecnológico, então a gente viu esse crescimento da tecnologia. E aí vem a IA com tudo, que a IA não é nada novo, assim, nossa, é do ano passado para cá, é algo de muito tempo, mas que eu acho que agora evoluiu muito, né? Agora realmente a gente fala sobre isso, a gente vê as coisas acontecendo no dia a dia. O que eu acho que ainda acontece é que muitas empresas, muitas pessoas adotam pela tendência, não porque vai resolver algo dentro da operação. E aí o medo de ficar para trás também, né? Nossa, tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer. A boa notícia é que isso está mudando rápido. Eu acho que as empresas que adotavam as IAs pela pressão do todo mundo estar fazendo, viu que é um risco grande de estratégias que não estão dando certo, que não estão acontecendo, riscos, inclusive, da própria mortalidade da empresa, né? Da continuidade da empresa, dos resultados que a empresa gera. Então, os primeiros que adotaram por impulso estão aprendendo que realmente não valeu a pena. É muito melhor você entender o que é que você quer resolver com o IA, como que o teu time adota essa IA para que eles ajudem no engajamento da tecnologia dentro de casa, para que não seja transformado isso em mágica. Coloquei a IA aqui, vai sair agora tudo o que eu queria. Então, não, acho que o risco disso é de se tornar um PowerPoint bonito aí que você vai apresentar para investidores e para o mercado, mas quando você vai para a realidade, para o dia a dia, você não consegue perceber o uso real. Então, é muito mais de sair do impulso de vou contratar, vou adotar porque está todo mundo fazendo e vou entender aqui a minha operação, como que eu posso deixar minha operação mais produtiva para que eu tenha um resultado também que seja um resultado mais com qualidade, mais assertivo, que traga desafios reais para dores reais. Com certeza. Pô, legal, perfeito, é isso aí. E até para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, até eu, né, como líder comercial, né, outros líderes comerciais de operação comercial, quando a gente vai aplicar, né, a IA no processo comercial, o que você acha que é importante para realmente não cair em promessas vazias, né? O que você acredita Sim. que é o ponto assim, vou aplicar isso aqui no meu processo, isso aqui vai mudar o jogo, não vai mudar o jogo, o que esse critério, né, de escolha barra não cair em promessas vazias, o que você acha que é importante?
Legal. Acho que assim, vamos partir em pontos e no princípio que o meu ponto de partida não vai ser a tecnologia. É uma avaliação honesta que eu vou fazer da minha operação. Então, eu vou primeiro entender o meu processo. Quais são os gargalos que existem no meu processo? Como é que ele é feito hoje? Desenha o teu funil de vendas, pega um quadro branco, coloca tudo como é feito hoje. Onde é que os leads estão travando? É na geração da demanda? É na qualificação? É no fechamento? Começa a entender de forma mais profunda o teu funil de vendas, entende onde é que teu time gasta mais tempo com tarefas que são de baixo valor. Por exemplo, os meus vendedores eles gastam 2 horas por dia atualizando CRM. Você já entendeu que se você passar de 2 horas para 10 minutos vai ganhar produtividade? Massa, é ótimo, você já mapeou aí um processo e identificou um gargalo. Depois, a minha sugestão é que você defina uma métrica para melhorar. E por que eu estou sendo tão simplista? Porque se você pega essa métrica e pegou um único indicador-chave que você quer impactar e deu certo, para você escalar depois é mais rápido do que você escalar várias métricas, deu errado, você tem que voltar tudo do zero. Então, escolhe uma métrica. Eu quero aumentar o número de reuniões agendadas por vendedor em 20%. Você tem que ser claro nesse nível, de dizer o que você quer aumentar e quanto você quer aumentar. Beleza. Eu quero reduzir o meu CAC em 15%. Beleza, anota essa métrica, porque aí você vai buscar realmente essa evolução. E procura a ferramenta certa para esse desafio. Porque agora Excelente. que você vai ao mercado procurar essa ferramenta, você já sabe o que você tem de dor, o que você quer resolver, o quanto você quer resolver também. Aí fica muito mais fácil você escolher, né? Você Sim. não vai ser seduzido por promessas vazias, por empresas que prometem e muitas vezes não entregam, e você sabe que você vai acompanhar. Porque não adianta eu contratar uma ferramenta que eu não vá acompanhar, porque os resultados eles vão ser meio frustrantes, né? Então, faça esse dever de casa antes para que depois você comece a entender o real valor daquela IA, daquela ferramenta, daquela automação. A dica principal é comece pequeno, prove valor, depois expanda, porque fica mais fácil de você expandir em outros indicadores, em outras áreas da empresa também. Boa, perfeito, excelente. Várias dicas valiosas, né, para você que está assistindo a gente. É realmente isso, o que a Lívia está comentando, essa definição de problema, né, Lívia, é importantíssimo para poder setar qual, né, dentro do problema que eu tenho, qual ferramenta eu vou escolher e aí sim tu não cair em promessas vazias. Excelente, Lívia, muito bem colocado. Bom. É, a gente entende hoje então que realmente a IA ela, né, ela já é uma realidade, as ferramentas de IA já são uma realidade, não é algo de futuro, não é, faz parte da rotina das operações, né, assim como as operações comerciais. E eu queria entender sobre a tua visão, qual é o impacto hoje, agora falando de geração de demanda, né, tanto para funil inbound quanto outbound, qual é o impacto hoje que tu vê que as IAs têm gerado na operação? Acredito que é um impacto bem profundo e ele impacta as duas naturezas, né? Seja inbound, seja outbound. Existem diferenças, porque no inbound o lead ele foi lá, levantou a mão e aí a gente vai como empresa atender. E no passado, eu vou te falar que o maior desafio no inbound era o tempo de atendimento. Se você demorasse mais de 5, 10, 15, 20 minutos, você perdia aquele lead. Verdade? Isso é fato, tem dados que comprovam isso, que se você não responder em até 3 minutos, o líder vai fechar com o teu concorrente. Além disso, existe um desafio que é muito pertinente também no inbound, que é a falta de personalização, né, de mensagens genéricas. Como é que eu consigo unir esses dois mundos e fazer com que a IA me ajude? Hoje existem IAs, inclusive o da Driva é um deles, que faz todo esse atendimento inicial do lead que levantou a mão em até 30 segundos, se você quiser. E aí você pode botar o SLA. Eu quero falar em 2 minutos para mostrar que eu fiz uma personalização, que eu fiz ali escrevi um texto específico para aquela pessoa. Mas é muito importante que no inbound o tempo de atendimento ele seja o mais rápido possível, mas que ele tenha sim um nível de personalização que a pessoa entenda que aquela mensagem foi para ela. Isso é Sim. muito importante, né? Então, se você fala com o lead agora, você tem 95% mais de chance de conseguir esse fechamento. E os agentes SDRs da Driva, quando a gente fez esse lançamento, foi justamente pensando nisso. Você consegue adaptar o tom de voz dele, você consegue dizer o que é que ele tem que qualificar naquele lead e ele já agenda a reunião para o vendedor. Então você não perde mais o tempo de atendimento e nem a falta de personalização nessa primeira abordagem.
Então, no inbound, eu vejo que isso é um ganho muito grande. Com certeza. E no outbound, eu acho que o desafio é um desafio ainda um pouco maior, porque o outbound são aquelas empresas que eu vou mapear o ICP, eu vou mapear as minhas personas, eu mapeio o meu mercado, eu preciso entender qual o tamanho do meu mercado, qual o mercado endereçável para que eu possa fazer uma prospecção de qualidade. E aqui a gente ajuda muito as empresas, porque a gente faz toda essa parte de mapeamento do tamanho do mercado endereçável, de quais personas ele deveria atacar, baseado na carteira de clientes que ele já tem. Então, se eu faço tudo isso para o meu cliente, eu tenho que fazer isso de forma excelente para a minha equipe, né? Então, Com no certeza. outbound, eu vejo que a IA ela ajuda muito na, na forma de personalização de mensagem, mas de forma massiva. Porque muito tempo lá atrás, como é que eu fazia, né? Tipo, uns 10 anos atrás. A gente pegava uma lista de leads, que era aquela lista bem fria, uma lista que tinha várias abas, várias linhas, e a gente ia de um por um, falando com cada empresa. Sim. Hoje, a tecnologia, a IA, ela já permite que eu faça isso de forma escalável e que seja personalizada. Eu falar sobre uma dor do meu segmento, a dor do segmento do meu lead, a dor, inclusive, a nível de persona. Então, se eu quero falar com o gerente de vendas, eu vou na dor do meu gerente de vendas daquele mercado, daquele segmento. Então, a gente já consegue ter esse nível de personalização e é aí o maior ganho, porque o outbound deixou de ser um canhão, né, para se tornar um rifle de precisão. Você sabe o que você precisa Com fazer, certeza. com quem você precisa falar e a forma que você precisa falar também. Porque ninguém gosta de receber contatos que sejam genéricos, que sejam despersonalizados. Então você precisa fazer com muito cuidado, mas a IA hoje possibilita que eu fale com várias pessoas sem perder aquele tempo que eu perdia antes, de um por um, no papel, muitas vezes, né, anotando o telefone das pessoas. Sim, sim, é isso aí. Eu vivi isso também na prática, Lívia. Com certeza faz muito sentido essa mudança, essa evolução que a gente teve. Tu falou ali sobre o outbound, né? Realmente hoje a gente tem que ser muito mais estratégico e trazendo conteúdo personalizado, porque o tempo das pessoas cada vez está mais corrido, né? Certeza. As taxas de aberturas de e-mail, né, de WhatsApp cada vez tem sido menor, então para aproveitar bem esse tempo, a estratégia ela tem que estar muito alinhada com a personalização. Faz total sentido. Muito legal, Olivia. Sobre ainda a questão do inbound, né? Sobre a geração de demanda inbound. Como tu acredita hoje que a IA ela pode ser um aliado ali entre o time de marketing e vendas para trabalharem de forma sincronizada com o inbound e o uso de IA como uma ferramenta de apoio? Legal. Eu gosto muito de falar sobre marketing e vendas, especialmente falando de marketing sendo uma estrutura que compõe o time de vendas. Né? Aqui na Driva, eu lidero tanto o time de marketing quanto de vendas, justamente por isso. Porque tem que ser times que se apoiam. Legal. Antigamente era uma guerra, né? Sim, Marketing e vendas. A marketing dizia, eu gerei o lead, e vendas que não sabe vender. E vendas ia lá e dizia, não, o lead gerado foi muito ruim. Isso tende a diminuir, claro que assim, não vai deixar de acontecer 100%. Esse seria o mundo ideal, o mundo dos sonhos. sim. Mas reduz muito quando trabalha em parceria. E a IA pode ser uma ponte definitiva desses times, né, para alinhar as duas áreas, utilizando dados universais, uma linguagem universal, para que os leads eles sejam qualificados de acordo com realmente o ICP, a persona. Quando o marketing trabalha com vendas, tem esse feedback em tempo real. Se o lead está bem qualificado, se veio dentro da persona. E aí o time de marketing começa a criar scoring desses leads e começam a qualificar leads melhores. Como que a IA pode ajudar? Ela vai meio que acabar com essa discussão, né, de lead bom e lead ruim, utilizando modelos preditivos. Então, ele cria um score com base em dados demográficos, comportamentais, definindo objetivamente o que é um MQL, mas, claro, com dados da empresa também. Pega teus melhores clientes, pega os clientes que têm maior LTV e coloca dentro desse estudo, e aí a IA ela tem esse poder de dizer esse é um bom lead para você, não é, e aí acaba com essa briga, né? Também de feedback em tempo real, porque a IA ela pode analisar o que é que acontece com os leads que o marketing gera, se os leads de uma campanha específica não avançam no funil de vendas, a IA vai lá, alerta o time de marketing para que a campanha ela seja meio que ajustada imediatamente, né, para a gente não perder tempo, porque tempo é muito importante nesse Com processo. certeza. E em vez de você esperar o fim de mês para analisar uma planilha, né? Então hoje você consegue ser muito mais rápido
E um ponto muito importante é do enriquecimento dos dados, né? O marketing ele gera o lead com nome, e-mail, e você pode utilizar, a gente faz isso aqui na Driva, a gente enriquece os dados com dados de contato, com o perfil do LinkedIn, Legal. mostrando, né, qual é aquela empresa, quais são aquelas personas, e aí você vai fazer uma abordagem muito mais consultiva e qualificada. Então, se esses times trabalham em conjunto, o potencial que tem de ganho é gigantesco. Boa, perfeito. For cirúrgica, Lívia. Realmente, eu também, essa questão, né, de guerra entre marketing e vendas, né, é algo que, querendo ou não, História, é né? história, é algo até cultural, né? E vendo Exato. que hoje o momento de IA, ele facilita, enriquece, né, a questão de qualidade para o lead e deixa, inclusive, acaba unindo, né, esses times, né? Que é muito Sim. importante trabalharem de forma como realmente pares ali, e sem, né, um tá olhando para a qualidade, o outro não sabe vender, como a Lívia comentou. Então, assim, isso é muito, muito importante. Bem legal, Lívia. Obrigado por esse conteúdo, por trazer, né, essa tua vivência, tua experiência, né, aí na Driva também. E sobre, aí falando, né, para a questão do outbound, né, aonde tu enxerga onde está o maior ganho de eficiência com relação ao outbound? Nas prospecções, nas cadências, a gente comentou ali também a questão da personalização, algo que é muito importante. É, o que tu acredita, né, que quiser compartilhar com a gente também sobre esses ganhos do outbound e o uso de IA para essa geração de demanda? Legal. Acho que no outbound, o maior ganho de eficiência com IA é justamente nessa fase de prospecção e personalização da primeira abordagem. Porque, historicamente, essa era a etapa mais demorada e mais manual, né? O vendedor gastava horas pesquisando empresa, contato, para poder escrever um e-mail que não parecesse um spam. A IA pulverizou esse gargalo. Então, hoje você consegue prospectar, gerar esse lead, personalizar uma abordagem, até muitas vezes de forma mais escalável. Então, a gente consegue gerar lista de prospecção com base no ICP, com a precisão muito maior do que era antes, de forma manual. Gerar os gatilhos de compra, como uma empresa que acabou de receber um aporte de investimento, que publicou uma vaga num cargo específico. Você fica atento, né, a como que está o comportamento daquela empresa no mercado. E aí você já inscreve o teu e-mail e aí a ajuda. O que é que eu gosto de fazer? Eu acho que o ser humano, né, a gente tem que usar a IA para ser exatamente um multiplicador das nossas potências. Então eu faço isso muito, assim, quando eu quero escrever um post. Eu não vou simplesmente pedir para a IA escrever meu post. Eu vou escrever meu post e pedir para a IA potencializar aquele conteúdo. Então, eu incentivo muitas pessoas a fazerem isso com e-mail também, né? Porque e-mail escrito por IA perde totalmente o poder de criatividade que o ser humano tem. Com Mas certeza. a IA, sim, ajuda, porque ao invés de eu gastar 80% do tempo pesquisando e 20% do tempo vendendo, a IA pode inverter essa equação. Então, o ganho tático é justamente a produtividade, ele permite que o único vendedor faça o trabalho que antes três pessoas faziam. E é importante você saber onde que você usa para potencializar. Então, o outbound, ganho de poder dentro da prospecção, porque eu consigo prospectar de forma mais escalada, né? Eu consigo, entendendo qual é o segmento, a minha persona e a dor, eu consigo falar com várias pessoas, porque as dores elas são comuns dentro de alguns segmentos, né? E aí eu acho que no outbound esse ganho de personalização em massa que antes a gente fazia de um por um é bem importante. Com certeza. Que legal, legal. Exatamente isso. Né, a gente que, né, é um pouquinho da velha guarda de vendas, a gente sabe Sim, o quanto, né, as IAs, né, as inteligências artificiais, ela otimizaram fluxos, né, falando para pré-vendas, e também um trabalho que a gente está um pouquinho mais de tempo no mercado de vendas, do LDR, que fazia esse trabalho de sim, enriquecimento, exato. né? Hoje é muito difícil tu ver uma operação comercial com LDR, por quê? Porque migrou-se para, né, para SDR e otimizou-se também o trabalho dos SDRs com o uso de IA na operação. Muito legal, Olivia. Exato. Otimizar é a palavra certa. Boa, perfeito. E vocês aí na Driva, né, tu já comentou alguns pontos de construção que vocês fizeram, os ganhos que vocês levam para as operações comerciais também, né? E vocês estão construindo alguns fluxos muito interessantes com IA. E se tu pudesse compartilhar, inclusive, com a gente aqui, seria muito rico, né? O que vocês estão construindo, o que vocês otimizam. Compartilhe com a gente aqui um pouquinho do que a Driva está fazendo no mercado, Olivia.
Aqui na Driva, a gente não vê IA como uma feature, que eu acho que é uma das nossas maiores potências. A gente considera IA um núcleo da nossa plataforma. Porém, a gente sempre tem aqui como medida todos os times pensarem: o que é que eu quero resolver do meu cliente que eu possa usar IA? Além do nosso time de produto estar muito focado nisso, em resolver as dores do nosso cliente e melhorar os nossos produtos com IA, a gente também faz isso internamente. Então, a gente tem aqui um grande incentivo, a gente tem vários projetos de IA que a gente incentiva o nosso time a construírem, a pensarem em projetos, a se unirem em todos os times para pensar qual é a dor que eu tenho, que se eu fizesse uma automação, se eu utilizasse algum IA, iria resolver. Então, o incentivo ele tem que ser para o nosso produto, para que o nosso cliente sinta que a gente melhora a plataforma, que a gente melhora a nossa entrega, que a gente sim está antenado com as inovações de mercado, mas ele também tem que ser um incentivo dentro. Então, a gente incentiva muito o nosso time a utilizar, a trazer ideias, a trazer sugestões, para que a gente possa fazer isso de forma maior, para que a nossa plataforma ela realmente seja vista como um núcleo que a IA potencializa, não como uma feature que vai ter hoje e não vai ter mais amanhã e que vai ficar obsoleta. Não, mas tem que ser muito mais potente. Então, em tudo que a gente está fazendo aqui, a nível de produto, a gente escuta o nosso cliente, a gente entende como é que a IA poderia melhorar algum tipo de processo, a gente já pensa se realmente vai valer a pena a gente fazer, se faz sentido para alguns outros clientes, porque tem que ser também escalável, né? Mas acho que o Uhum. incentivo do time utilizar é muito importante, porque aí você engaja as pessoas a trazerem ideias, né? E pode ser que dessas ideias surja algo muito incrível e que vai fazer a diferença aí para os próximos passos de produto que a gente quer dar. Então, o incentivo é muito importante. E aí, falando de Driva, né, a gente tem produtos que são com IA nativa, né? Os agentes S10 que eu falei já foi lançado com IA pura. E a gente tem o Copilot, que é um xodó do time. O Legal. Copilot, ele apoia, por exemplo, eu vou vir fazer aqui o podcast com o Adalberto. Eu tenho o link do teu LinkedIn, eu mando para o WhatsApp do Copilot e digo, olha, eu vou gravar um podcast com o Adalberto, faça um dossiê do perfil dele. Ele faz um dossiê do teu perfil, me diz o teu perfil DISC, diz se você é mais dominador, se você é mais influente, como que eu deveria me comunicar com você. Aí imagina você fazer isso com cada cliente que você vai falar no dia. Você cria um rapport muito melhor com aquele cliente, você se conecta de forma muito mais genuína com aquele cliente, e isso faz com que a tua call de vendas dela seja muito melhor. Então, a gente sempre está pensando em como que a gente vai. Nosso propósito é ajudar as empresas a venderem mais e melhor, e a gente vive esse propósito muito no nosso dia a dia. Eu realmente quero ajudar as empresas que contratam a Driva a venderem mais e a venderem melhor. Como que eu consigo fazer isso dentro da minha plataforma, fazendo com que a jornada ela seja melhor? Foi por isso que a gente lançou em junho o nosso Hub Driva. Antes a gente tinha produtos separados, né? Tinha a sua própria plataforma e hoje está tudo dentro de uma plataforma única para que seja uma jornada mais leve para o nosso cliente. E lá tem IA, em tudo que ele for fazer, tem IA aplicado no enriquecimento do lead, no dossiê que ele vai gerar para conversar com o lead, nas campanhas de engajamento do Sales Assistant, que ele vai criar campanhas multicanal, através de e-mail, de LinkedIn, de WhatsApp, falando com a pessoa certa, na hora certa, com a mensagem certa, né? Então, como eu falei, de forma muito mais personalizada, e os agentes SDRs vieram para comprovar isso, do tipo, poxa, eu preciso dar mais tempo para o meu cliente. Como que eu faço isso? Fazendo com que o primeiro contato ele exista de forma mais rápida, já qualificou o lead, marcou a reunião, o vendedor se prepara com o Copilot, gera o dossiê do seu lead e vai lá para a reunião extremamente preparado. Então, isso é o que a gente faz, e é o que a gente faz dentro do nosso time comercial também. Então, a gente usa até para também trazer as melhorias, porque nós somos a nossa persona. Né? Então, é importante que a gente também traga os insights do que a gente gostaria de ter, para que a gente também leve para os nossos clientes. Acho que é um pouquinho do que a gente faz aqui. Que legal, que legal. Isso, casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Boa. Exatamente, tem que ser, né? Tem que ser, boa, legal. É muito do que a gente está comentando, do que a Lívia trouxe, questão de automatização e personalização, né? Então, otimiza o tempo, né, do time de pré-vendas, do time de vendas e personaliza a conversa, né? Legal, muito bacana o que vocês estão construindo aí na Driva, Lívia. Parabéns aí para toda a equipe.
Obrigada. Valeu, legal. Sobre a operação comercial, quando a gente entende que a operação ela começa a tomar até uma proporção maior, começa a ganhar mais corpo, é comum a gente ver, inclusive, né, perder um pouquinho do controle, né, com relação a esse volume, esse aumento. E do teu ponto de vista, da tua visão, Lívia, como tu acredita que a IA ela pode ajudar, inclusive, né, para manter processos ali, para manter a casa organizada com o crescimento de um time, né, comercial atuando nos dois canais? Legal. Acho que esse é o paradoxo do crescimento, né? Quanto Sim. mais rápido você cresce, mais difícil fica você manter aquela qualidade que te fez crescer. E eu acredito muito que a IA consegue resolver esse paradoxo, né? Cresci muito e agora como é que eu vou manter a qualidade? Já existem algumas IAs, algumas automações que você consiga ter uma padronização de forma mais inteligente, garantir que todos os leads sejam tratados com padrão de qualidade, como eu falei, né, anteriormente. Você saber a mensagem que você quer levar, em quanto tempo você quer levar e qual é o tom da mensagem que você quer dar. Então, você consegue fazer isso de forma massiva. Então, minha empresa pode crescer, o meu time comercial pode crescer, o que for, a minha ela continua atendendo no SLA que eu defini, com um tom de mensagem que eu defini. Então, a gente não perde nisso. Acho que também tem, dentro desse cenário de alto volume, uma priorização mais dinâmica, né? Eu posso usar a IA para dizer quais são os leads que eu tenho que atender primeiro, que são os leads que têm alta prioridade e que, pelo análise de lead scoring, de perfil, tamanho, a IA entendeu que aquele lead tem que vir para uma fila, né, diferente. Então, a IA também consegue ajudar nisso, porque ele vai te dizer exatamente aquilo que você tem que fazer. E eu acredito muito que, ainda na parte de coaching, de treinamento em escala, se você consegue gravar, transcrever as suas reuniões e criar uma plataforma de desenvolvimento para o time, imagina, meu time está crescendo, eu vou contratar mais 10 pessoas agora nos próximos meses. Tiveram treinamentos incríveis que a gente fez aqui e que eu queria que isso estivesse dentro do onboard das pessoas que vão chegar. Você consegue fazer isso hoje, né? Até de forma que a pessoa consiga executar até com um storytelling muito mais dinâmico, dizendo qual é o primeiro que eu preciso assistir, depois eu venho para cá. E aí você começa a criar uma central de conhecimento que você não perde. Antigamente era muito difícil fazer isso. Parece simples o que eu estou falando, Com mas certeza. para quem viveu aí toda essa transformação tecnológica, a gente sabe que todo o onboard a gente tinha que fazer o mesmo treinamento para as pessoas, porque a gente não tinha como gravar, como transcrever. Então, isso também pode ser mais democrático, né? A IA também pode fazer isso. Claro que existem treinamentos que precisam de atualização. Tipo, estou fazendo um treinamento de produto, meu produto mudou. Beleza, tem que atualizar. Mas para aqueles que são mais rotineiros, a gente pode ganhar um tempo incrível se a gente consegue, né, deixar eles gravados, eles transcritos. Então, acho que quanto mais a gente cresce, é muito entender o próximo passo que eu quero dar para a minha operação. Qual é o ganho que eu quero dar para a minha operação agora? Até o ponto X era um, mas agora mudou. Então, é reanalisar quais são as dores que eu tenho agora com o meu crescimento e o que é que eu quero resolver com todo esse boom que está acontecendo de crescimento da empresa, crescimento da equipe, e agora como é que eu vou me desdobrar. Né? Então, é você entender realmente os passos de onde a empresa está e como que você consegue deixá-la mais produtiva, entendendo que as pessoas elas são cruciais nesse processo. Com certeza, com certeza. Novamente, a otimização de processos, né? Sim, E com de, certeza. de tempo de pessoas, né? Porque realmente antes para um onboarding, né? Existia a demanda, né? E pessoas tinham que estar ali sempre para poder replicar, né? Então hoje tu consegue com a facilidade, né? Das transcrições, né? E ir atualizando esses materiais, mas facilitar, né? Processos de onboarding e também de auditoria, né, né, a questão do Sales Enablement. Então, fazer as escutas de call, né, antes eram tudo feitas uma a uma, né, junto com o liderado ali, com o time. Exatamente. Hoje, através, né, de uma IA, tu consegue, né, inclusive setar alguns processos que são cruciais e depois, né, facilitar, otimizar o tempo de quem está ali fazendo o Sales Enablement, né? Exatamente. É você saber exatamente em qual processo é importante para você. Porque lá quando eu comecei, né, que eu falei que eu ficava ouvindo ligação, era para depois dar o treinamento. Então, imagina o tempo que eu gastava com isso para entender o padrão da equipe, onde é que estava o principal gargalo. Claro que eu fazia de forma individual, mas de forma também de pegar os pontos que a equipe precisava se desenvolver. Hoje a gente consegue fazer isso de forma muito mais ágil. E é muitas vezes até mais assertiva também, né? Com Criando certeza. padrões.
Com certeza. Boa, é exatamente isso, né? Se torna um processo padronizado e vamos dizer assim, até mais justo, né? Porque sabe-se Sim, o que espera e, né? E ali vai setar com o que está sendo realizado na prática, né? Nas rotinas ali do time. Legal, bom. exatamente. Excelente ponto, Lívia. E a gente falou muito né, de otimizações, de personalização, tudo que dá para fazer com o IA, gerando até agora, né, uma conversa, um bate-papo muito legal, muito bacana, e muito rico. Agora, sobre a questão do que não, você acredita que não dá para fazer, Lívia, ainda com o uso de IA, que o trabalho humano ainda ele é indispensável, tanto no fluxo inbound quanto no fluxo outbound? É boa. É, eu digo que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo quer saber. Sim. Mas eu vou muito para o lado humano. O que é Uhum. que o ser humano hoje consegue fazer? E aí eu digo hoje, porque talvez se a gente tivesse essa conversa daqui a 6 meses, isso já tenha mudado. Principalmente pela velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas hoje, o que é que eu vejo? E talvez eu espero que isso demore por muito tempo também. A empatia, a conexão, aquela conversa mais estratégica, do olho no olho, de você criar relacionamento, de você estar ali numa mesa tomando um café, de você ir lá com o teu cliente num almoço, que é um almoço importante para você criar relacionamento. Construção mesmo de confiança, né? Eu vejo que as negociações maiores, com empresas maiores, é o que a IA não vai conseguir substituir. Eu acredito que, sim, nas vendas menores, mais transacionais, o processo ele tende, sim, a ficar cada vez mais automatizado. Mas, como eu falei, empatia, conexão humana, isso ainda a IA não faz. Mas eu acho que, assim, o pessoal que está em vendas, que está ouvindo a gente, precisa continuar se preparando, porque eu vejo que a IA ela é um grande apoio. Então eu vou lá para uma call, eu faço uma call de vendas online, onde tem uma transcrição e uma gravação, depois eu gero um resumo e mando para o meu cliente quais foram os principais insights. Aí eu já tenho ali os próximos passos, tudo bem detalhado, né, que a IA traz. Mas imagina se você vai fazer uma call presencial, uma call não, né, uma visita presencial. Uhum. E o cliente está lá na mesa com vários diretores, várias pessoas que assinam, que decidem pela contratação da empresa. Se é um vendedor que está muito acostumado a ter um IA, como é que ele vai se posicionar lá dentro? Como é que ele vai criar as próprias estratégias, os próprios insights? Como é que ele sai dali demonstrando que a empresa, né, os diretores podem confiar nele? Então, eu vejo que, inclusive, quando a gente falou de risco, eu não me lembrei disso durante que a gente foi conversando, porque isso é um risco também, né? De você deixar Sim. que a IA faça tudo e você perde o teu poder de criar soluções para objeções, de criar soluções para uma proposta comercial melhor, né, direcionada a uma argumentação que faça sentido para o teu cliente. Então, a IA tem que potencializar sim, mas ela não vai substituir, por enquanto, né, toda essa parte de conexão, de relacionamento, de uma conversa mais estratégica, onde eu entendo profundamente a dor do meu cliente, ninguém melhor do que eu que ofereço aquela plataforma, digo como que resolve. Então, eu acho que o principal ponto aqui, o principal X para todo mundo, seja líder, seja vendedor, é a empatia. É você saber o que o teu cliente precisa, não deixar isso na mão de um IA. É você se posicionar realmente como autoridade e ser mais protagonista dentro do processo. Com certeza, faz total sentido, é isso daí. A IA, ela deixou o trabalho, né? Eu vejo hoje a IA como uma ferramenta que otimizou o trabalho das operações comerciais e deixa cada vez mais o time comercial com uma atuação mais estrategista, né? Então, um Sim. bom time de operação comercial, ele usa a IA como um apoio para suas estratégias, né, de condução de call, que aí precisa, com certeza, essa interação humana que a Lívia tá comentando, né? Até para reunião presencial, né? Tu vai mais munido de informação e consegue adotar as estratégias ali para na hora, né? Que só o humano ele consegue ter essa interação ali e converter esse lead ali em um cliente pro teu funil, né? Exato, até porque é isso que gera credibilidade, né? Então, o cliente ele quer credibilidade quando ele vai contratar uma plataforma, quando ele vai escolher a tua empresa. Legal, boa, legal. Muito bacana. Lívia, o nosso bate-papo aqui ele tá chegando nessa reta final e adorei demais a conversa. Com certeza eu vou rever esse episódio, esse podcast para absorver algumas coisas. Já anotei algumas coisas aqui. Então, eu queria que tu deixasse, né, uma mensagem para quem está pensando, né, para líderes comerciais, para founders que estão pensando em implementar a IA na sua empresa.
qual seria essa mensagem, né, para a realização de todas as operações, fluxos, geração de demanda? Deixasse essa mensagem final, qual seria essa mensagem para esse líder, né, esse founder que está pensando em implementar a IA na sua empresa? Boa, ótima pergunta. E se eu pudesse deixar uma única mensagem, seria para parar de pensar em implementar IA e começar a pensar em qual problema que eu vou resolver com IA, com dados. Porque a IA, ela não é um botão mágico, né, que você vai apertar e vai começar a chover dinheiro. É uma alavanca. E como toda alavanca, você precisa saber o que é que funciona. E para saber o que funciona, você tem que saber onde você vai aplicar para que você tenha um ponto de apoio sólido. Acho que eu não queria deixar de falar também, porque eu sei que muitos líderes vão ouvir, muitas pessoas da área de vendas, não terceirizem para a IA aquilo que você, como líder, tem que fazer. Eu falei no começo, né, quando me apresentei, o meu maior propósito é desenvolvimento de pessoas. E eu só consigo desenvolver as pessoas se eu estiver perto das pessoas, se eu conseguir, de fato, identificar quais são os gargalos que a minha operação tem, quais são as melhorias que meu time tem, quais são os pontos positivos que meu time tem. Eu vejo, né, muitos líderes botando lá, né, nos prompts, me bote aqui um PDI para fulano de tal. Aí não vai gerar um PDI, mas vai ser um PDI genérico. E a Exato. parte do PDI, o mais legal, é ser individual. Não dá para eu fazer um PDI só e botar para 20 vendedores. Eu tenho que saber exatamente o que é que ele tem que melhorar. Qual é a evolução que eu espero dessa pessoa? Porque cada membro da equipe tem que ser tratado de forma individual. Então é isso que eu não queria que a gente perdesse com todo esse boom de IA. Eu não quero que a liderança perca essa conexão genuína, que é o que faz mais diferença na vida das pessoas, faz com que as pessoas continuem acreditando na empresa, no líder, faz com que elas continuem motivadas a entregar resultados melhores, se ela sente que o líder genuinamente se preocupa com ele. Então, isso não dá para terceirizar para IA, não queria que isso fosse terceirizado, mas para quem quer implementar, primeiro é isso, né? Você se apaixonar muito pela tua dor, pelo que você quer resolver, para que depois você comece a pensar como que você resolve isso. Boa, muito legal, sensacional, Lívia. Muito obrigado por todo esse bate-papo, um conteúdo super rico, né? Aprendi muito aqui também nessa conversa e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai sair com muita clareza sobre o impacto que a IA tá gerando na operação, já está gerando, né? E pode gerar na sua operação comercial, tanto nos canais de fluxos outbound quanto inbound. Obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite e pela participação aqui, Lívia. Obrigada a vocês pelo convite. Como eu falei, né, fiquei muito feliz. É um tema que eu gosto muito de falar. Com certeza, se a gente for gravar daqui a 3, 6 meses, a gente vai já falar de um monte de atualização que rolou, porque está sendo muito rápido. Então, sempre que vocês quiserem conversar mais sobre isso, eu estou super à disposição e super obrigada pelo convite. Valeu demais. Com certeza vamos ter novos episódios sim, e vamos agendar Vamos. o próximo episódio que faz total sentido. Valeu, obrigado, Lívia. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você curtiu o conteúdo, se inscreva no canal da Exchange para não perder os próximos episódios. E é claro, compartilha também com quem precisa ouvir isso. Até o próximo Clube da Venda.